Olá, viva então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Bancada Litoral, na Arte Litoral TV. Todas as semanas cá estamos para falarmos de futebol e do Varzim. Começamos hoje com uma notícia triste. Este fim de semana marca o desaparecimento de um dos grandes nomes, uma das grandes figuras do Varzim, do Futebol Clube de Porto, do futebol português, Lima Pereira, que faleceu precisamente este sábado e vítima de doença prolongada. João Couto é, sem dúvida, um dos grandes nomes do futebol nacional, do Varzim e também, pois claro, do Futebol Clube do Porto, e daquela grande vitória frente ao Bayern Munique, que valeu a taça dos clubes campeões europeus para o Futebol Clube do Porto. Teve, em termos de carreira, o Lima Pereira teve uma carreira de facto brilhante. Começou no Varzim, onde jogou algumas épocas, foi campeão sob as ordens, na altura, do treinador António Teixeira. Depois... E cá estamos a ver umas imagens precisamente do Lima Pereira com a sua barba, e naquela altura muita gente usava barba, não é? Claro. Ele, o Caixeira, o Montoya, o Ruben, e entre outros. Era uma característica dos anos 70. Aquele final dos anos 70 era assim, e portanto Lima Pereira ruma depois ao Porto em 78 e 79, onde acabou por ganhar vários títulos nacionais, desde campeonatos, taças de Portugal, foi campeão europeu em Viena da Áustria, naquela mítica final frente ao Bayern de Munique, o tal golo de calcanhar do Madjer, golo que correu o mundo inteiro, e portanto ganhou a taça intercontinental. Quem se lembra, em Tóquio, numa bela tarde, numa bela noite, eu já nem sei, eu sei que vi aquilo de madrugada, e portanto num campo carregadinho de neve, e portanto ganhou um polveiro, chegou de facto a um galarim desses, só que, enfim, a morte bateu-lhe à porta aos 69 anos, fazia 70 agora no próximo dia 1 de fevereiro, portanto dentro de dias, e portanto deixou-nos a todos muito tristes. Já não o víamos há algum tempo, o Lima Pereira, porque ele depois deixou de viver aqui, vinha cá de vez em quando, deixou de viver aqui, foi viver, creio que, para a Maia, onde tinha para lá uns negócios, e ultimamente fazia parte de um dos gabinetes do Futebol Clube do Porto, e portanto, quando a notícia nos chegou, ficamos... E participou também em alguns programas do Porto Canal, do Futebol Clube Porto, também algumas participações como velha glória do Futebol Clube Porto. Fica a nossa homenagem, naturalmente. Exatamente. Os sentimentos à família e a nossa lembrança, claro, aqui na Norte Litoral TV, de um dos grandes nomes do desporto nacional, do futebol, do Varzim, Lima Pereira, a nossa homenagem. O Varzim que, entretanto, em dia de desaparecimento de Lima Pereira, acaba por obter uma vitória frente à Académica de Coimbra, deixa o último lugar, finalmente boas notícias para o Varzim. É digamos que uma chamada de uma lufada de ar fresco, mas é preciso manter a porta e a janela aberta para que os ventos de facto sopram a favor deste Varzim, que ontem fez um bom jogo, digamos, que aquilo era um jogo entre aflitos, aquilo era ver quem mais dominava, quem mais pegava no jogo, mas o que é facto, se houve equipa que mereceu, se houve equipa que lutou, que correu, que criou situações mais perigosas, foi efetivamente a equipa do Varzim, que teve que lutar contra um adversário com as mesmas armas, na mesma posição, na mesma situação, e como tal não se podia assistir a um grande prédio, um jogo de grande qualidade, nada disso, assistiu-se de facto a muita luta. E curiosamente a Académica, que há cerca de 3 épocas atrás também passou por aqui na última jornada e que foi, digamos que, amiga de Varzim, mas na situação de sábado passado são épocas diferentes, são jogos diferentes, mas deixa-nos efetivamente muita pena. Dois aflitos que se encontraram, não é? Claro, e dois aflitos e dois históricos do futebol nacional. Dois aflitos, Rui, uma Académica como há muito de facto não se via nesta posição. O Varzim, já não diria tanto, o Varzim nas últimas 3 temporadas tem-nos habituado a lutar ali sempre quase abaixo da linha d'água, mais lugar acima, menos lugar acima, e portanto o que é facto é que resultou uma vitória do Varzim. Um golo de Zé Tiago logo no início da segunda parte, um Varzim que podia, num ou outro lance, podia ter feito 2-0, daria outra tranquilidade, porque os momentos finais foram de facto bastante aflitivos, com um livre já no tempo de compensação a obrigar o guardião Ricardo a uma bela defesa, com o árbitro pouco depois a terminar a partida. Mas deixa-me dizer-te que foi a segunda vitória do Varzim no presente campeonato, o Varzim que já não vencia desde setembro do ano passado.
quando aqui ganhou por 3-1 ao Estrela da Amadora. Portanto, o Varzim que soma a segunda vitória no campeonato, o que é manifestamente pouco. Mas se ganhar os jogos em casa que o Varzim tem pela frente... Que esta segunda volta seja realmente para que o Varzim saia destes lugares deflitos. Claro, sair daquele lugar deu um pulinho só, digamos. Agora é preciso dar continuidade a tudo isto. Eu sei que o próximo jogo é de extrema importância, naturalmente, quer para Varzim como também para Rio Ave, porque quer um, quer o outro querem ganhar, querem pontuar, naturalmente. O Rio Ave luta pela subida nesta altura, mas também o Varzim precisa de pontos para poder saltar mais um pouco daquele lugar onde está, que é um lugar de descida. Portanto, o próximo jogo do Varzim, domingo, 1:45 da tarde, portanto isto é à hora do almoço, em Vila do Conde, com um jogo para ser visto pela Sport TV 1. É um jogo... O Rio Ave Varzim. É um dia... o Rio Ave Varzim é um dia memorável, porque é um dia em que o país é chamado a votos. Exatamente. Entretanto, quem deu uma ajudinha nestas coisas todas acaba por ser o Rio Ave, e o Rio Ave está ali em cima e com possibilidade de lutar pela subida de divisão. Deu uma ajudazinha, cumpriu com o papel dele, ganhou 2-1 ao Farense. O Farense é a equipa que está na posição para o play-off de descida. Farense que tem 14 pontos. Farense terá que vir à Póvoa agora em fevereiro, e já lá vamos jogar com o Varzim aquele jogo em atraso que acabou por não acontecer devido ao Covid. Farense que tem 14 pontos, portanto estamos no encalço de um Farense e depois de um Covilhã, de um Leixões e por aí fora. Deixa-me dizer-te que o Rio Ave Varzim encerra o mês de janeiro em termos de jogos de participação do Varzim, mas em fevereiro o Varzim tem, imagina, 6 jogos para fazer, 4 naturais de calendário, portanto nos 4 fins de semana que tem o mês de fevereiro, e depois tem 2 jogos em atraso. Os 2 jogos que estão em atraso, o Farense, um deles é com o Chaves, sim, que é o primeiro jogo da primeira jornada da segunda volta. O jogo com a Académica já é o jogo da segunda jornada da segunda volta. Portanto, é esse, e é depois o outro que ficou, que devido à Covid ficou adiado, que é o tal Varzim Farense, que foi marcado para uma quinta-feira, 17 de fevereiro. Portanto, dos 6 jogos que o Varzim tem agendados para fevereiro, esperemos que o Covid não volte a dar umas cambalhotas outra vez com isto, dos 6 jogos, 4 são em casa. Daí a importância de jogar em casa, ou pronto, de ganhar em casa, sobretudo ganhar os jogos em casa, o que permitia ao Varzim dar um salto em termos de tabela classificativa. Jogo do Farense, deixa-me só dizer-te o seguinte: todos nós ficamos admirados com aquilo que aconteceu quando o Farense veio aqui naquele dia jogar à Póvoa, mas o que é facto é que algumas das coisas que nós lemos não corresponderam à verdade. Isto porquê? Porque o Farense vinha a caminho da Póvoa, pouco depois do Varzim ter tido a informação por parte do delegado de saúde de que não podia haver jogo devido aos N casos positivos no plantel do Varzim, e que se verificou. Mas o que é facto é que quando a notícia aparece, o Farense foi logo avisado de que não havia jogo. Só que o Farense tinha que vir à Póvoa, de qualquer maneira tinha que vir à Póvoa, para junto dos delegados da equipa certificarem-se de que, de facto, o Farense veio à Póvoa e esteve presente no estádio. É que se não o fizesse, seria averbada a falta de comparência. É preciso que isto diga. Não como ao Farense. E nós lemos nos jornais que só tomou conhecimento do caso quando chegou à Póvoa. É mentira. É mentira. Isto é preciso que se diga de uma vez por todas, porque nós que estamos um bocadinho atentos a isto, não podemos enveredar pela mentira, mas sim pela verdade, e dizer pura e simplesmente a verdade. Agora, o que o Farense confirmou na Póvoa foi junto dos delegados, aí sim, aqui sim, preto no branco, sim senhora, o jogo, estamos aqui, mas o jogo está adiado. Claro. Portanto, não digam que só tomaram conhecimento na Póvoa. Tomaram anteriormente, mas tinham que vir à Póvoa, senão seria-lhes averbada uma falta de comparência. Esta é que é a verdade. João, entretanto, nós vamos estar aqui, naturalmente, para a semana, depois do jogo do Varzim, na segunda-feira, mas ainda a propósito desse clássico, desse duelo entre Rio Ave e Varzim, o que é que o Varzim pode ir fazer a Vila do Conde?
Rui, o Varzim vem de uma situação, por causa do Covid, vem de uma situação que não está ainda limitada. Um bocado limitada em termos físicos. Nós notamos ontem, com várias alterações que o Pedro Miguel fez, notamos de facto algumas alterações. Olha, vimos uma alegre surpresa que foi o Leandro, um jogador, um defesa que veio do Mafra, mas que jogava pouco lá, mas que nos deixou belas referências. Mas o que é facto é que tudo isto, e aos poucos os jogadores, enfim, têm que adquirir a sua forma, porque não é fácil. Como sabes, o Covid não é igual para todos. É Covid, mas depois os efeitos que isto provoca... Depende de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, na recuperação. Há uns que recuperam mais rapidamente que outros. E portanto há aqui níveis há quem físicos. Fique com sequelas, quem não fique. Há quem fique, claro. Há aqui níveis físicos que têm que começar a vir, digamos que ao chamado normal para esta altura da época. Maldito Covid, que não é só no Varzim, em todos. Não estou aqui a desculpar nada nem ninguém. É uma situação que todos nós temos que viver com ela, agora que afeta mais uns que os outros. Exato. O Varzim, do ponto de vista físico, precisa ainda de recuperar alguns dos seus níveis físico e também de alguma confiança, porque são as vitórias que transmitem confiança. E, portanto, o Varzim vai para Vila do Conde confiante. Acaba por ser um jogo grande. Vai ser um jogo grande, um jogo de grande arreganho entre duas equipas tão próximas, quase que eu diria, quase que o Varzim podia ir a pé ao estádio do Rio Ave para efetuar o jogo. É como um Benfica Sporting. É quase como... É do outro lado da circular. É mais ou menos isso, Rui. É mais ou menos isso. Portanto, a partir daqui, rivalidade acima de tudo, deseja-se um bom jogo. Olha, e que ganhe o melhor, naturalmente. E neste caso, o melhor seria, digamos que... até pela situação que tem na tabela, para o Varzim. Pelo lugar que o Varzim ocupa em termos de tabela, pontuar seria um bom resultado. Muito bem. Vamos marcar encontro então, João, para... Olha, segunda-feira, Rui. Segunda-feira. Como sabes, domingo, devido ao nosso desempenho, digamos, cívico, não nos vai ser possível, em princípio, não deve ser possível gravarmos no domingo, portanto, ficará naturalmente para segunda-feira. Fica mesmo. Tenha, acima de tudo, uma boa semana e não se esqueça, domingo, de ir votar. Grande abraço, boa semana. Boa semana e saúde para todos.